GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da Rádio IFC Web. Especial Enem Física, Química e Biologia, nossa sétima edição do Enem. Nós tivemos uma boa repercussão e por isso nós teremos mais três edições, essa e mais duas. Geografia, uma ciência de síntese, interpreta a complexa realidade do espaço geográfico. A minha dica de sustentabilidade de hoje: separe as lâmpadas usadas e destine corretamente nos ecopontos municipais. Isso mesmo, essas lâmpadas contêm materiais tóxicos que causam danos severos ao meio ambiente, ao solo, à água e também ao ar. Então, separe corretamente as lâmpadas e as destine corretamente nos ecopontos municipais. Adote uma ideia sustentável, ainda dá tempo de salvar o planeta. Então, hoje a nossa sétima edição especial Enem, do nosso GeoNews de volta, depois de uma pausa para que nós pudéssemos descansar um pouco, tomar um fôlego e dar sequência aos nossos especiais. Então, hoje, o GeoNews Especial Enem, Física, Química e Biologia, grandes contribuições para que os alunos possam se preparar para a prova do Enem. E em Geografia, um tema que eu penso que é bastante atual, bastante pertinente, que pode ser contemplado no Enem, que é a questão do novo marco do saneamento básico aqui no Brasil. O que muda com a lei do saneamento? Água e esgoto podem ficar mais caros? Essa que é a questão. A grande questão é uma matéria do UOL, de 24 de 6 de 2020, que discutiu o novo marco do saneamento básico no Brasil sob o ponto de vista, sob dois pontos de vista. Então vamos ver o que trata do assunto. Penso que é um tema muito pertinente que pode cair no Enem. Então essa é a dica de geografia de hoje. Então vamos lá. O Senado aprovou no dia 24 de 6 de 2020 um novo marco legal de saneamento básico aqui no país. Essa lei ela foi sancionada, é a Lei 14.026, ela foi sancionada em 15 de julho de 2020. Então ela praticamente aí já pode entrar em vigor o mais rápido possível. Defensores do projeto veem nele, no novo marco legal do saneamento básico, uma forma de atrair investimentos privados para levar água e esgoto a toda a população, melhorar a qualidade do serviço e estimular a retomada da economia. Então, quem é favorável ao projeto defende que o novo marco legal do saneamento básico pode melhorar a qualidade do serviço e ampliar esses serviços, já que são bastante precários em todo o país. Nós vamos ver daqui a pouco esses números que tratam desse assunto. Já os críticos afirmaram ou afirmam que a privatização deve encarecer a conta de água, que regiões periféricas não serão atendidas, porque dariam pouco ou nenhum lucro às empresas do setor. Então aí estão os dois lados desse novo marco legal do saneamento básico. Então vamos entender como é que é a situação hoje, como é que é o saneamento básico, a legislação hoje. Atualmente, na maior parte dos municípios, é o Estado quem cuida da rede de água e esgoto, mas o acesso a esse serviço ainda é bastante limitado no país e o nível de investimento no setor é muito baixo. Então nós temos aí que é o Estado, na maioria do país, que cuida, que trata da rede de água e esgoto, que leva esse serviço para os municípios. Para vocês terem uma ideia, metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, não tem acesso ao sistema de esgoto, enquanto 16%, quase 35 milhões, não têm acesso à água tratada. E esses são dados de 2018 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então esse serviço é bastante precário ainda, principalmente nas regiões norte e nordeste do país. São 34,1 milhões de domicílios sem serviço de esgotamento sanitário no Brasil, o que dá 49,9% do total dos municípios, dos domicílios do país. É muita coisa, muita gente sem saneamento básico, sem esgoto tratado. Essas informações são fruto de um cruzamento de dados com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, que é do IBGE.
E aí o exemplo que eu citei acima, só na região Nordeste, são 13,6 milhões de domicílios que não possuíam o serviço, representando 74,6% do total da região. É muita coisa, né? Muita gente sem saneamento básico. Só 6% das cidades são atendidas pela iniciativa privada. Nas outras 94%, o serviço é feito por companhias estaduais ou municipais com a ajuda do governo federal. Apesar dessa diferença, as empresas privadas respondem por 20% de todo o investimento no setor. Então, essas são as precariedades do serviço prestado. É muita gente sem o atendimento de redes de esgoto nos municípios do Brasil, e uma boa parte lá, 16%, não tem acesso à água tratada. Então, segundo os defensores desse projeto, o novo marco legal do saneamento básico viria para resolver esses problemas de prestação de serviço. O que prevê a nova lei? A nova lei, o projeto que foi aprovado, prevê universalizar o saneamento básico no país até 31 de dezembro de 2033. Então, em 13 anos, se pretende universalizar, levar o saneamento básico para todas as regiões do Brasil. Qual que é a meta? 99% com fornecimento de água, não é, potável tratada, e 9% para coleta e tratamento de esgoto. Então essas são as metas. E uma previsão de investimentos de até 700 bilhões de reais. Segundo essa nova regra, esse novo marco, empresas públicas não poderão mais ser contratadas diretamente para executar o serviço de saneamento. Os municípios ou estados terão que fazer uma concorrência aberta a empresas privadas por meio de licitação. Então, hoje, praticamente, é um monopólio das empresas estatais no setor, e agora terá de ser feita licitação aberta às empresas privadas. E aqui uma coisa interessante: as interessadas terão que se comprometer com a meta de universalização do serviço. Então, quem for aí, vamos dizer assim, escolhido, selecionado, terá de se comprometer com essa meta de universalizar o serviço. E a Agência Nacional de Água será a agência reguladora, será responsável pela regulação do setor. A privatização poderia compensar falta de investimento público. Então, quem defende a privatização, que é isso que vai ocorrer, não é a privatização do setor, defende que poderia compensar aí a falta de investimento público. Então, um estudo da CENIC, a Confederação Nacional da Indústria, aponta a falta de concorrência no setor de saneamento como o principal problema. Então, para a CNI, não existe concorrência, existe aí um monopólio estatal no setor. Por esse ponto de vista, seria positiva uma maior abertura a empresas privadas, como prevê o novo marco regulatório. Concorrência e eficiência reduziriam o valor da conta. Então, para os defensores do novo marco, a concorrência e a eficiência reduziriam o valor da conta de água e de esgoto. Hoje, as empresas públicas podem ser contratadas diretamente sem participar de processo de concorrência. Segundo o secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, os custos das empresas de saneamento podem cair até 54% com aumento de eficiência. Então, essa concorrência levaria a, vamos dizer assim, que o serviço se tornasse muito melhor e que os custos caíssem, e também as contas diretamente ao consumidor, ao cidadão. E o outro lado, o que diz o outro lado? Para a oposição a esse novo marco, a esse projeto que foi regulamentado, aliás, que foi sancionado, para a oposição, privatizar saneamento prejudica os mais pobres. O que eles dizem? Esses opositores do novo marco legal afirmam que a iniciativa privada não teria interesse em investir em lugares periféricos, justamente onde há mais necessidade de expansão da rede de saneamento. O novo marco prevê a possibilidade de exploração do saneamento por blocos, onde haveria áreas de maior e menor interesse econômico licitadas em conjunto. A empresa vencedora da licitação teria que assumir as metas de universalização em toda a área. Então, para os opositores, essas empresas não teriam interesse em investir em áreas periféricas, onde é exatamente que está o grande problema do saneamento básico no Brasil. Então, lembrando que as empresas, não é, privadas
elas agem de acordo com o lucro. Então, segundo esses opositores, nas áreas mais, vamos dizer assim, que mais não é precisam, necessitam desse serviço, não haverá esse interesse exatamente por causa da margem de lucro e dos investimentos que serão muito altos. Mas para a oposição, não há motivos para crer que a iniciativa privada conseguirá explorar essas regiões com eficiência sem cobrar tarifas excessivas como forma de compensar o investimento pesado em cidades com pouca infraestrutura. Então, para os opositores, é, onde há essa necessidade de maior investimento, com certeza poderá ou poderão ser criadas tarifas extras para compensar esses investimentos altos. Então, está aí um tema bastante pertinente, que penso que pode ser contemplado no Enem, o novo marco regulatório do saneamento básico no Brasil, que foi aprovado em junho e sancionado em julho. E os dois lados aí para comentar o assunto. Para os defensores, haverá uma maior eficiência e uma redução das tarifas. Para os opositores, a privatização vai prejudicar os mais pobres, porque as empresas privadas não terão interesse em investir em áreas com pouca ou nenhuma infraestrutura, exatamente onde há essa maior necessidade de investimentos. GeoNews no ar, então vamos agora para os nossos entrevistados. GeoNews especial Enem Física, Química e Biologia. Eu começo com o professor Tiago Rafael de Almeida Alves, que tem mestrado pela UFSC em ensino de física. Então, o professor Tiago traz aí informações importantíssimas para os estudantes e o público que irá prestar o Enem. Vamos ouvir o professor Tiago Alves. Olá pessoal, bom dia a todos. Eu me chamo Thiago Alves, eu sou professor de Física do Instituto Federal Catarinense aqui do nosso campus Brusque. Sou licenciado e bacharel em Física pela Fundação Universidade Federal do Rio Grande, lá no sul do Rio Grande do Sul, e mestre em Ensino de Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, Polo Florianópolis. Nosso encontro de hoje eu pretendo trazer algumas questões de caráter bem objetivo. Nós iremos resolver três questões de física do Enem dos últimos anos, voltados aí aos temas que mais caem, que encontramos aí facilmente pesquisando, questões dos anos anteriores. E então nós iremos tratar com o assunto de energia, conservação de energia, as transformações, a interpretação da ideia de energia no contexto ambiental, um contexto importante para a gente conceituar essa ideia científica para a nossa sociedade, em se tratando do primeiro ano. Na sequência, iremos tratar com a discussão de um assunto bem tratado no segundo ano, que é a acústica. Iremos resolver também uma questão que envolve algumas contas, porém ideias bem fundamentais da área de acústica no estudo dos fenômenos ondulatórios, da ondulatória como um todo para o segundo ano. E com respeito ao terceiro ano, optei por tratar com a questão do ano passado também, não necessariamente atrelada à energia, mas que envolve a ideia de campo eletromagnético, a indução eletromagnética de Faraday e em termos de efeitos para algo que a gente encontra no cotidiano. Então espero que aproveitem. Eu vou iniciar as questões e resgatar as ideias fundamentais à medida que eu estiver resolvendo cada assunto, cada questão dentro dos assuntos escolhidos aqui para apresentar no programa de hoje para vocês. Muito bem, então agora é o início da solução das questões do Enem, voltado agora para o primeiro ano. A gente vai tratar a questão que fala sobre energia e é importante resgatar o que significa energia no contexto da física, das ciências da natureza para o nosso entendimento. É fundamental em perceber então que a energia é uma quantidade que ela é conservada. A energia o que significa ser conservada? Significa que a energia se torna constante ao longo de algum processo físico. Então a energia, para ser estudada corretamente do ponto de vista da ciência e tecnologia, com as inúmeras aplicações na sociedade, a gente precisa perceber que essa energia ela precisa de um atributo, de uma característica para que eu possa entender e usar a energia de uma maneira correta. A gente tem nas questões típicas do Enem
a presença de formas de energia que sofrem as transformações, quer dizer, por exemplo, lá na minha energia elétrica, que abastece as cidades e toda a sociedade que a gente conhece com uma transformação de energia vinda de uma fonte, por exemplo, a nossa energia hidrelétrica, que é a queda da água de rios de Planalto, onde essa água acumula uma energia potencial gravitacional durante a queda, se converte em energia cinética, qual gira turbinas, e esse movimento das turbinas lá nos sistemas elétricos que fazem a transformação permite então a transformação para energia elétrica. Nós temos a energia solar como uma fonte de energia renovável, assim como a energia eólica, usando justamente a facilidade de que essas fontes praticamente inesgotáveis, né? Você tem a energia fundamental para a vida na Terra, que é a energia solar captada em placas, sofre o processo de transformação, que é chamado processo fotoelétrico. Na realidade, ele faz um processo nas células e placas fotovoltaicas, a partir da qual a gente pode ter a energia elétrica distribuída na rede. Existe a energia eólica, que é, como eu falei lá com respeito agora, a ação dos ventos da atmosfera, agindo sobre as pás, nas usinas eólicas, onde o movimento dessas pás permite a transformação também em energia elétrica, é bem conhecido em ciência básica. E é importante reconhecer que o Enem trata essas transformações de energia a partir do entendimento dos princípios. Então, existe o princípio de conservação de energia total, que diz que a energia total do universo é constante, ela se conserva. Quer dizer que as formas de energia se transformam umas nas outras, mas a quantidade total é constante. E a versão desse princípio de conservação aplicado para o contexto da mecânica, que é a conservação da energia mecânica. O que ele prevê essencialmente? Que a dissipação de energia proveniente de calor, de energia sonora, de outras fontes de energia, ela não é apropriada, porque na conservação da energia a gente precisa entender que a energia que se transforma para permitir, por exemplo, que a montanha-russa funcione, com os carrinhos lá de uma certa altura, com energia potencial gravitacional, que descem, adquirem energia cinética para poder fazer as manobras. Lá, por exemplo, aqui no Beto Carreiro, a gente tem inúmeros brinquedos que são projetados com conhecimento da física para poder dar esse suporte nos projetos e no funcionamento desses equipamentos. E a conservação da energia mecânica, ela diz o seguinte: a minha energia cinética, a energia de movimento, e a energia potencial, elas vão se converter continuamente uma na outra, e permite que exista uma conservação de uma quantidade chamada energia mecânica. Então, como a energia mecânica se mantém, ela permite só a conservação de energia cinética e energia potencial. Seja energia cinética do carrinho, que vira energia potencial quando ele sobe, seja energia potencial elástica quando eu tenho, por exemplo, o disparo de arco e flecha, que acumula ali energia potencial elástica na deformação e libera energia cinética na flecha, com as inúmeras aplicações. Eu optei então nesse contexto em trazer aqui para vocês, nesse momento, uma questão de 2014 do Enem que fala sobre esse processo de transformação de energia, lembrando que a energia se conserva, respeita, é esse princípio até que diz que na natureza nada se cria, nada se transforma. A energia tem essa essência, né? Tudo se transforma, né? Nada é criado absolutamente do nada. Então a gente consegue, com base nessas ideias, pensar um pouquinho uma questão que tem a relação ambiental aqui que eu vou ler para vocês e iremos resolver agora. A elevação da temperatura das águas de rios, lagos e mares diminui a solubilidade do oxigênio, pondo em risco as diversas formas de vida aquática que dependem desse gás. Se a elevação de temperatura acontece por meios artificiais, dizemos que existe poluição térmica. As usinas nucleares, pela própria natureza do processo de geração de energia, podem causar este tipo de poluição, que parte do ciclo de geração de energia das usinas nucleares está associada a esse tipo de poluição. Então, o que é importante lembrar aqui de energia nuclear? Que a energia nuclear ela permite a transformação de energia mediante as reações nucleares, que tem a função de permitir um aquecimento, onde a água é convertida em vapor, o vapor a alta pressão em uma rede exclusiva, ele faz um movimento de turbinas para que exista a transformação de energia elétrica. E esse processo, então, é bastante interessante, porque na produção desse vapor com alta temperatura e pressão, qual vai gerar as turbinas, lógico, existe um sistema de resfriamento.
Então a gente percebe que toda usina nuclear ela vai ter as torres de resfriamento, onde uma outra rede de vapor, atenção que não é essa rede onde o vapor é aquecido pela radiação ligeira às turbinas, é uma rede acoplada, uma rede vizinha, uma tubulação vizinha. Então ele permite que esse vapor, fruto lógico do aquecimento, ele sofra um processo de resfriamento que a gente precisa respeitar para os processos cíclicos nas usinas operarem. Então, para analisar essa questão, para responder o que a gente precisa aqui, que é que parte do ciclo de geração de energia das usinas está associado a esse tipo de poluição, que é a poluição térmica, vamos analisar as afirmativas. Então, eu tenho fissão do material radioativo. Essa aqui, lógico que não, porque é fundamental existir a fissão, quer dizer, a divisão do material radioativo lá dentro do meu reator para que possa haver o aquecimento. Então não pode, esse processo está relacionado com poluição térmica. A letra B, eu tenho condensação do vapor d'água no final do processo, essa é interessante, porque como eu gero vapor, o vapor precisa ser condensado, quer dizer, virar água para seguir no processo ali, mediante a instalação dela próximos a rios, a regiões onde eu tenho água para resfriar, né? Então essa questão é interessante. Na letra C, a conversão de energia das turbinas pelos geradores. Então a turbina gira e devido a essa energia cinética de rotação, eu tenho lá um sistema eletromagnético onde os geradores permitem a transformação de energia elétrica, então é esperado. A letra C não tem a ver com energia poluição térmica. A letra D, aquecimento da água líquida para gerar vapor d'água. Isso é importante, a água líquida tem que gerar vapor d'água, senão não consigo fazer gerar as turbinas. Existe uma pressão absurdamente alta que faz esse papel, então não pode. Na letra E, lançamento do vapor d'água sobre as pás das turbinas. Também é importante, toda usina que existe turbina, esse vapor d'água, seja aquecido por irradiação, seja numa usina termoelétrica, onde a queima de materiais permite essa geração de vapor. Então esse processo é esperado também nas nossas usinas. E então aqui é responsável pela poluição térmica, quer dizer, uma agressão às formas de vida aquática nos sistemas de resfriamento. É a letra B, que fala que a condensação do vapor de água no final do processo das nossas usinas nucleares é responsável por este tipo de consequência na natureza. Aqui concluímos então a questão 1. Agora a nossa questão do segundo ano para a área de ondulatória, com ênfase no assunto de acústica, o estudo das ondas sonoras. Lembrando que ondas são fenômenos que existem na natureza relacionados com o transporte de energia sem transportar matéria. As ondas podem ser conhecidas então como ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas exigem um meio para se propagar, as ondas eletromagnéticas como a luz, os diferentes tipos de radiações não precisam, mas ambas respeitam a equação fundamental da ondulatória, que diz o seguinte: a velocidade de uma onda é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Toda onda ela tem a sua frequência definida pela fonte. Então, com essas ideias em mente, a gente vai trabalhar aqui uma questão de acústica de 2018 que diz o seguinte: o sonorizador é um dispositivo físico implantado sobre a superfície de uma rodovia, de modo que provoque uma trepidação e ruído quando da passagem de um veículo sobre ele, alertando para uma situação atípica à frente, como obras, pedágios ou travessia de pedestres. Ao passar sobre os sonorizadores, a suspensão do veículo sofre vibrações que produzem ondas sonoras, resultando em um barulho peculiar. Considere um veículo que passa com velocidade constante igual a 108 km por hora sobre um sonorizador, cujas faixas são separadas por uma distância de 8 centímetros. A frequência da vibração do automóvel percebida pelo condutor durante a passagem nesse sonorizador é mais próxima de... Aí temos as 5 afirmativas em Hertz. E a nossa ideia é que essas vibrações têm uma velocidade e a gente consegue calcular de acordo com a equação fundamental das ondas. Velocidade é comprimento de onda vezes a frequência. Sendo a velocidade 108 km por hora, onde dividimos por 3,6 encontramos 30 metros por segundo. Nosso comprimento de onda é justamente a distância entre essas duas listas, duas faixas ali do sonorizador, dá 8 centímetros, que é 0,08 metros, e com isso conseguimos determinar a frequência, que é F. Então, usando o V igual a lambda F, substituindo o V por 30, o lambda por 0,08 e o F, isolando ali o F, teremos V, que é um valor 30, divididos por 0,08, o que resulta em 375 Hz na nossa letrinha
C, que responde corretamente a questão. Então agora vamos para a nossa última questão, questão do terceiro ano do conteúdo de eletromagnetismo, que está relacionado com as ideias de campo eletromagnético, corrente elétrica, a própria indução eletromagnética, conhecida como lei da indução de Faraday. Então, para resgatar um pouquinho essas ideias, a gente entende que toda corrente elétrica ela só surge graças a uma tensão, a uma conhecida como voltagem também, que permite que haja a circulação de corrente elétrica, que é esse movimento ordenado de portadores de carga elétrica, em um caminho fechado que é o nosso circuito. E essa nossa corrente vai depender da resistência oferecida pelo meu material condutor. Já pensando em termos de campos eletromagnéticos, a gente entende que o campo eletromagnético justamente é a unificação do campo elétrico criado nas vizinhanças de uma carga elétrica parada. O campo magnético é um campo, uma manifestação da natureza em torno de uma carga elétrica em movimento. E a nossa indução eletromagnética, conhecida como lei da indução de Faraday, ela está relacionada com a ideia de fluxo magnético, conforme a gente entende lá, por exemplo, nossos processos de transformação de energia elétrica das usinas. Então existe um movimento relativo de um magneto em relação a um sistema de condução, que na realidade são os nossos sistemas de bobinas, né, os fios enrolados, onde existe ali a indução de uma tensão elétrica e de uma corrente elétrica. Isso acontece graças então à variação do fluxo magnético. Então, de acordo com essas ideias teóricas, aqui vamos tratar a questão do ano passado, de 2019, que diz o seguinte: as redes de alta tensão para a transmissão de energia elétrica geram um campo magnético variável o suficiente para induzir corrente elétrica no arame das cercas. Tanto os animais quanto os funcionários das propriedades rurais ou das concessionárias de energia devem ter muito cuidado ao se aproximarem de uma cerca, quando esta estiver próxima a uma rede de alta tensão, pois se tocarem no arame da cerca poderão sofrer choque elétrico. Para minimizar esse tipo de problema, deve-se: letra A, fazer o aterramento dos arames da cerca, acrescentar fusível de segurança na cerca, letra C, realizar o aterramento da rede de alta tensão, letra D, instalar fusível de segurança na rede de alta tensão, ou letra E, utilizar fios encapados com isolante na rede de alta tensão. Então aqui a ideia fundamental é perceber que o campo magnético variável vai permitir uma variação do fluxo magnético nas vizinhanças, que é justamente o espaço, a região onde eu tenho os nossos condutores, que são os fios lá do arame. E à medida então que existe, graças à variação do fluxo magnético, a tensão elétrica induzida e a corrente induzida, então vai haver correntes circulando nas cercas que devem ser contidas com o processo de aterramento, porque a conexão física desse arame com a terra permite a neutralização desse excesso de cargas fruto da corrente induzida. Então a resposta correta, fazer o aterramento dos arames da cerca, é o procedimento necessário para evitar o risco de choque elétrico. Então esse foi o professor Tiago Alves, que destacou aí algumas questões das provas anteriores do Enem e as comentou, foi muito pertinente, muito obrigado, professor. Passamos a ouvir agora o professor Tiago Pedroso, que atua na área de Química Orgânica. Ele é doutor em Química pela Universidade Federal do Paraná, tem experiência na área de Química, com ênfase em Química Orgânica, polímeros, espectroscopia e ecologia química. Então vamos ouvir o professor Tiago Pedroso com suas contribuições muito pertinentes. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Tiago Pedroso, professor do Instituto Federal Catarinense, da área de Química. Mais especificamente, eu trabalho mais dentro da área da Química, com a sub-área de Orgânica. Orgânica, basicamente, nos cursos regulares, é aquela matéria que os alunos aprendem no terceiro ano do ensino médio, onde a gente estuda o átomo de carbono e suas ligações com outros átomos.
E aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre possíveis questões, né, do que pode acontecer dentro desta área em vestibulares e Enem. Bom, primeiramente, os vestibulares, né, e o Enem, eles estão cada vez mais criteriosos, né? Eles não querem simplesmente que o aluno saiba a decoreba das matérias, e sim eles querem saber que os alunos saibam aplicar, né? Tenham aplicação desse conhecimento. Então, o primeiro ponto é isso, né? Geralmente uma questão vindo de química, química orgânica ali, vai vir sobre algum fato, sobre algo até mesmo do dia a dia, né? E para ver se o aluno consegue entender os processos envolvidos ou a química envolvida nesses fatos do dia a dia, né? Então esse é o primeiro ponto dentro da química, né? Então o aluno sempre tem que estar bem antenado com o que está acontecendo, né? Então, assim, o que eu acho importante, principalmente ali para o Enem, é a gente fazer uma retrospectiva de fatos importantes que ocorreram, né? E aí a gente consegue, provavelmente, ver algumas questões que possam haver, né? Possa ser pedido no Enem ou em alguns vestibulares por aí, ok? Claro que o assunto de 2020 mais importante está sendo sobre o coronavírus, né? O Covid-19. Então, o que da química a gente pode utilizar ou é utilizado, né, com relação a esse tema? Então, a gente tem o álcool, né? O álcool que é utilizado, né, para higienização das mãos, né, de superfícies, então a gente tem o álcool. Então a grande dica de hoje é álcool, função orgânica álcool. O aluno que vai tentar vestibular e Enem, por favor, estude muito álcool, a função orgânica álcool. Dentro da função orgânica álcool, nós temos ali então uma hidroxila, que é um oxigênio ligado a um hidrogênio, e este, por sua vez, ligado a um carbono, né? Não pode esquecer que esse carbono é um carbono que só faz ligações simples, ok? Se não for, se fizer uma ligação dupla, aí não é um álcool, é um enol, né? Se tiver ligado uma hidroxila a um anel aromático, então nós temos os fenóis, são outras classes, ok? Mas falando especificamente dos álcoois, não esqueçam que temos as classificações para álcool. O álcool pode ser classificado como primário, secundário e terciário, né? Dependendo como essa hidroxila está ligada. Então, se essa hidroxila está ligada a um carbono primário, o álcool inteiro é classificado como primário. Se essa hidroxila está ligada a um carbono secundário, né, o álcool inteiro é secundário e assim o terciário sucessivamente, né? Então, são classificações importantes, tá? Temos também um próximo assunto que eu vou falar com vocês na sequência sobre um outro fato importante que aconteceu aqui no Brasil, e aí já entra também a classificação dos álcoois como monoálcool ou monol, diálcool ou diol, triálcool ou triol, ou seja, a quantidade de hidroxilas que essa molécula tem, né? Essa quantidade de OH que essa molécula tem. Ok? Isso também é interessante vocês terem bem claro em mente isso. O processo, claro, de produção do álcool é interessante também, né? Vocês saberem. E aí, falando especificamente aí, ó, que é muito utilizado do álcool 70%, fala-se muito, né, o álcool 70%, e o álcool gel, ok? O álcool 70% nada mais é do que o etanol, então o álcool específico utilizado ali é o etanol. Não esqueça que a função orgânica álcool existe uma infinidade de substâncias que são classificadas como álcool, né? Mas o que a gente utiliza especificamente a molécula é o etanol, ok? Que também é conhecido como álcool etílico. Esse álcool, se
misturado em água, nessa proporção 70% de álcool para 30% de água, pode considerar volume, você tem então o álcool 70%. E esse álcool sim é eficiente para a higienização, né? Porque ele promove a morte de micro-organismos, como por exemplo o corona, né? Vírus, bactérias, até fungos, né? E essa água é importante. Não imagine que o álcool 90%, 96% ou até mesmo 99% que a gente chama de álcool anidro, porque não tem água, ele seja mais eficiente. Ele não é, ok? Ele mata muito menos, né, esses tipos de agentes do que o álcool 70. É importante ter essa água, ok, pessoal? E o que é o álcool gel? Pessoal, o álcool gel ele tem um polímero junto com ele. Polímero nada mais é do que uma macromolécula, é uma molécula grande, né, que vai ter interação então com o álcool e a água, porque o álcool gel também é em 70%, só que esse polímero deixa o aspecto mais gelatinoso, digamos assim. E isso é importante, por exemplo, para a higienização das mãos, né? Porque o álcool 70%, mesmo sendo 70%, ele evapora mais rápido, né? E se você tem o gel ali, ele demora mais para o álcool evaporar, então dá mais tempo desse etanol encontrar, né, um micro-organismo ali, encontrar o agente e fazer com que esse agente morra, né? Então, esse é o ponto importante do álcool gel. Então, como dica, eu acho importante o aluno pesquisar o polímero, né? Utiliza-se o carbopol, geralmente, para fazer o álcool gel, que é um polímero que tem que ter, portanto, afinidade, né, com a água e com o álcool, portanto, com as hidroxilas desse álcool, né? E aí entra o ponto das interações intermoleculares, que são três: ligação de hidrogênio, dipolo e forças de Van der Waals. Então, acho importante o aluno ter bem em mente esse tipo de interação, porque é por isso que nós conseguimos produzir o álcool gel, porque existe ligações de hidrogênio feito entre o álcool e o polímero e faz com que então você tenha essa afinidade entre os dois e possa sim ser feito e produzido esse gel e não separar fases, né? Então prestem atenção também nas interações intermoleculares, ok? Então, com relação ao álcool, esses são alguns pontos importantes ali. E aí entrando especificamente num fato que aconteceu no Brasil, que foi uma contaminação de uma cerveja lá de Minas Gerais, né? Tivemos a contaminação dessa cerveja, não vou especificar a marca aqui, mas algumas pessoas até vieram a falecer. Temos duas substâncias orgânicas importantíssimas nessas notícias, tá? Que é chamado de dietilenoglicol e o monoetilenoglicol ou simplesmente etilenoglicol. Peço para o aluno pesquisar essas fórmulas, ok? E entender a estrutura, como pode ser feito ou produzido, né, essas substâncias, né? Então nós temos ali o etilenoglicol, né, que foi o possível causador da contaminação dessa cerveja, que ele é tóxico, né, para o ser humano. E aí nós temos ali o dietilenoglicol. Então essas duas moléculas importantes, tá? Foram fatos importantes que ocorreram no Brasil e pode vir perguntas em cima dessas duas moléculas. Você pode ver as reações, eu acho importante você entender as reações para a produção dessas substâncias, ok? Por exemplo, o etilenoglicol pode ser usado para produzir o dietilenoglicol, né? Então, o etilenoglicol ele é um diálcool, acabei de falar ali, né? Temos o monoálcool, o diálcool, né? O dietilenoglicol, ele tem também duas hidroxilas, mas cuidado, ali no meio ele tem uma função éter, então você tem que cuidar um pouquinho com essas funções. Então eu peço para que os alunos tomem cuidado com essas duas substâncias que podem aparecer nas provas aí,
ok? Um outro fato importante, pessoal, que ocorreu esse ano foi uma explosão muito forte em Beirute, né, lá no Líbano, né? Então nós temos esse fato também importante, né, que foi a explosão da substância chamada nitrato de amônio. Então cuida com isso, né? Apesar de ser uma substância inorgânica, aí já estou pincelando dentro da química, né? Nitrato de amônio, a reação para a produção do nitrato de amônio, por que o nitrato de amônio explode com tanta força, né? Porque gera gases, quais são esses gases, qual é a combustão, pesquise isso antes de ir para a prova, isso você consegue achar na internet de forma fácil, ok? Quais são as fórmulas, talvez até a geometria dessas moléculas, né? Então, são pontos que você deveria ir para um vestibular sabendo, porque provavelmente você vai encontrar esse assunto lá, né? E aí, quando você vê uma questão que você já tem um certo domínio, ou já sabe mais ou menos do que está falando, você já fica até mais tranquilo para conseguir responder, ok? Então, cuida lá, tá? Esse nitrato de amônio, ele não pega fogo de forma fácil, mas em altas temperaturas ele é extremamente explosivo, né? Ele gera muito gás, esse deslocamento de gás que ele está gerando por aumentar muito o volume, dá essa onda, né, de choque que a gente viu em vídeos, né, em relatos, ok? Pesquisem quimicamente o que são esses gases liberados, né, que é o óxido, né? Então pesquisem tudo isso, né, que nós temos ali essas substâncias, ok? Por fim, pessoal, para não ficar muito longo também, gostaria de falar com vocês, cuidado com o ciclo das águas. Tivemos esse ano um ano atípico em muitas regiões, né? Com, por exemplo, falta de chuvas, né? Tivemos também ciclones, então isso está muito atrelado ao clima. Então, o ciclo das águas, acho que é um assunto bem interessante para os próximos vestibulares aí, ok? E aí, mais duas coisas importantes. Pessoal, Enem e vestibular, eles adoram a função orgânica éster. Éster, então estude éster. Cuidado, éster é um derivado de um ácido carboxílico. Cuida para não confundir a função éter. Por que eles gostam disso? Primeiro, que existem duas funções de nomes muito próximos, éster e éter, né? Então, só pelo nome já pode ser confuso para o aluno. Então, eles adoram os ésteres. Pesquisem e estudem essa função orgânica. Sempre aparece nos vestibulares, ok? E temos também os dienos, que nada mais são do que hidrocarbonetos ali, que têm duas ligações duplas. Só que eles adoram os dienos conjugados. Cuida com esse termo, cuida com esse nome. Dienos conjugados, que nada mais é do que tem uma ligação dupla, uma simples e uma dupla nessa sequência. Estude ali, veja direitinho essa estrutura. Dienos conjugados. Isso sempre aparece também nos vestibulares e é algo simples do aluno acertar, mas tem que ter dado uma olhadinha antes, né? E entender o que é um dieno conjugado, né? Ou duplas conjugadas, tá? Você pode também pesquisar por isso, tá? E aí a gente tem aí um leque legal de situações que aconteceram, do que os vestibulares podem pedir, e aí os alunos devem se atentar a isso. Não imagine que os vestibulares vão pedir para você responder questões simplesmente decoreba. Não, eles não querem isso, mas eles querem que você aplique, né? Então você tem que sair um pouquinho da caixinha, sair um pouquinho do quadradinho e aplicar o conhecimento. Mas não é difícil, né? Sugiro que os alunos que vão tentar o Enem e os vestibulares aí façam questões recentes e aí você pega o jeito da prova, né, para você não ter surpresa. Porque o conhecimento passado, você tem que absorver ele e aplicar esse conhecimento nessas provas, né, com geralmente situações aí do cotidiano, do dia a dia, ok? Então, geralmente é isso que o Enem principalmente está fazendo. Era isso, pessoal. Até mais.
Então, esse foi o professor Tiago Pedroso, que é especialista em química orgânica. Muito obrigado pelas contribuições. Passamos a ouvir agora a bióloga Juliana Rechetelo. Ela é PhD em Ciências Ambientais pela James Cook University, lá da Austrália, que é reconhecida pelo Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná. Então vamos ouvir as contribuições da professora Juliana, que irá focar aí nas queimadas que estão ocorrendo no Pantanal. Então vamos ouvir as contribuições muito pertinentes da professora Juliana. Olá, meu nome é Juliana Rechetelo e eu fui convidada pelo professor Nildo para falar sobre os incêndios no Pantanal. Eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Paraná, mestre pela mesma instituição e doutora em Ciências Ambientais. No último ano, eu fui professora substituta de Biologia no IFC Campus Brusque. Dentro da biologia, eu atuo na zoologia, que é o estudo dos animais, mais especificamente com aves. E no final do meu mestrado, eu queria buscar mais experiências, atuar em outras áreas, e eu fui atrás, fui em busca de uma paixão que era trabalhar com arara azul. E eu mandei diversas cartas para a presidente do Instituto Arara Azul, até que finalmente ela me aceitou. E em 2007 eu fui a primeira vez para o Pantanal. O Pantanal foi amor à primeira vista. É um lugar extremamente lindo, onde você consegue ver a vida acontecendo, consegue ver a biologia acontecendo diante dos seus olhos, né? Os animais são muito fáceis de ver, diferente da floresta amazônica ou da Mata Atlântica, que tem muita árvore, então é mais fácil você ouvir o bicho e não ver. No Pantanal você vê, e por várias vezes, quando a gente saía a monitorar os ninhos das araras azuis, a gente acabava vendo tamanduá-bandeira com filhote nas costas, anta. As antas são super importantes, né? Elas são as jardineiras da floresta, elas dispersam muitas sementes. Nós víamos lobinhos, emas, tuiuiu, que é a ave símbolo do Pantanal, que pode ter até 1,60 m de altura, mais alto que muita gente. E, obviamente, vi onça também, onça parda, onça pintada. O Pantanal é muito lindo, mexeu muito comigo e eu voltei diversas vezes para lá. Fiz um curso pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde a gente teve o privilégio de viajar por várias sub-regiões dentro do Pantanal. E depois disso ainda voltei a trabalhar no Instituto Arara Azul por outras 2 vezes. Mas então o que é o Pantanal, né? O que é essa região que eu fui, voltei e agora estou aqui falando para vocês. Ele é um bioma do Brasil, ele é o menor bioma do nosso país se comparado com os outros, né? Quando ele é comparado com o bioma amazônico ou de Mata Atlântica, ele é o menor, mas considerando o território dele, ele ocupa um território grande, ele ocupa uma boa parte do território de Mato Grosso do Sul e ainda dos nossos vizinhos, Bolívia e Paraguai. Ele é a maior planície inundável do mundo e tem uma grande importância ali como vizinho da Amazônia e do Cerrado, certo? Uma das características marcantes da região são as estações, né? Chuvosa e seca. Na época das chuvas, ocorre enchentes, cai muita chuva e toda a região fica alagada, forma como se fosse um pântano, daí que vem o nome Pantanal. E na época da seca, toda essa água ela vai vazar, é chamada de vazante, né? E vão cair nos rios, nas calhas dos rios e vão escoar para outros lugares. E isso tudo vai dar a dinâmica do local, a dinâmica para os animais, das lagoas, a reprodução dos animais que ocorrem ali, frutificação e até mesmo do próprio
homem que mora ali, como que ele vai manejar a sua agricultura, a sua pecuária. E toda essa dinâmica de enchente e vazante, óbvio, vai influenciar a vegetação do local. Então, as áreas que são alagadas, elas são campos, né, com vegetação baixa, e tem as áreas um pouco mais altas, que tem floresta, tem bastante influência da Amazônia e do Cerrado, algumas espécies arbóreas desses outros biomas, que são as cordilheiras. Uma outra característica muito interessante é o solo do Pantanal. Com essa dinâmica de enchente e vazante, há muito acúmulo de matéria orgânica e forma uma turfa. E eu vou voltar a falar nisso daqui a pouco. Uma das principais atividades econômicas que nós observamos no Pantanal é a pecuária e, em segundo lugar, o turismo. A pecuária, ela utiliza de diversas formas para preparar o solo para receber o gado, mas uma das principais, que é muito usada pelo Brasil, é o fogo, né? Então você queima tudo para eliminar toda aquela vegetação e pôr o pasto. Quando você faz isso num período seco, é muito perigoso, porque esse fogo, como a vegetação está seco, já faz meses que não chove, esse fogo ele vai alastrar e vai para as outras áreas, né? Começa a perder o controle. Quando eu falo do solo que forma aquela turfa, essa turfa ela é altamente inflamável e fica super difícil de combater o fogo, porque o fogo começa a ir por debaixo do solo e se torna incontrolável. Você precisa abrir trincheiras para impedir que o fogo avance. Ano passado, em 2019, já teve um incêndio no Pantanal que destruiu muito desse bioma. Mas esse incêndio de agora, 2020, é muito maior. Vocês podem checar em sites como o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, imagens de satélite, onde vão mostrar focos de calor e vocês podem comparar ou ler artigos que comparem, né, os focos de calor em anos anteriores e esse ano e ver o quanto aumentou. E com o fogo, todos sofrem, né? O homem pantaneiro que tem que levar o boi de um lugar para o outro, não sei se vocês têm familiaridade com isso, que são as comitivas, ele vai sofrer, né? A, a região, ela tem muitos quilombolas, muitas comunidades indígenas que tiveram seus territórios completamente, se não completamente, uma grande parte de seus territórios queimados, então eles ficaram sem água, sem caça, sem floresta. Além disso, nas cidades também o fogo influencia, né? Fogo, incêndios nessa proporção com taxas muito maiores de internação por causa de insuficiência respiratória. Mas eu vou falar aqui especificamente de um grupo que sofre muito, que são os animais. Eu li um relato de um pantaneiro falando que viu um macaco chorando. E no relato dele ele falava que nunca tinha visto um macaco chorar, mas aquele macaco estava chorando ao ser queimado vivo pelo fogo, porque o fogo veio tão rápido, atingiu aquela árvore e o macaco não conseguiu sair de lá. E esse pantaneiro fala que ele chorou junto com o macaco. Quando eu li esse relato, me veio à cabeça todas as experiências que eu tive no Pantanal, tudo que eu vi, como a natureza ali é abundante e tudo aquilo que é abundante não era mais. Então eu fiquei muito tocada. E nós vemos, se vocês acompanham as notícias, muitos animais grandes queimados. A gente vê anta queimada, né? Tem vídeo de uma anta queimada morta na beira de um rio, onça
pintada, né, que são animais extremamente ágeis, também queimados. As onças são animais que percorrem vários quilômetros, têm um território muito grande para poder caçar. Então quer dizer que se esse animal ágil ele está sofrendo, está sendo queimado, o que são os outros animais? O que está acontecendo com os outros animais menores que não conseguem se locomover tanto assim, que não conseguem se locomover tão rápido? Ou ainda, o Pantanal é uma planície inundável, tem essa relação muito próxima com a água. O que acontece com os animais aquáticos, os animais que precisam da água, que se alimentam de peixe, como a ariranha, e se a gente diminuir ainda o animal que a gente está se referindo, se a gente for falar de invertebrados, o quanto que a gente está falando que está sendo perdido, né? A gente está falando de uma degradação total ali no local. Os invertebrados, eles são a base da cadeia alimentar de um ecossistema. Então, quando você está acabando com todos os invertebrados, você vai afetar todos aqueles níveis tróficos que existem ali naquele ecossistema. Citando aqui o exemplo da arara azul, que eu fui trabalhar. Ela é um animal que a gente chama, uma ave que a gente chama especialista, que ela é especializada num certo tipo de alimentação. Ela é, como eu posso dizer, exigente. Ela só se alimenta exclusivamente de 2 itens alimentares, que é o acuri e a bocaiúva. É só isso. O que que ela come? Acuri e bocaiúva. Ah, mas outros coquinhos? Não. Outras frutas? Não. É só isso. A arara vermelha é o oposto. Ela é generalista. Ela come de tudo, né? Tem uma diversidade alimentar bem grande. Mas a arara azul, ela é especialista. Então, essas árvores, a arara azul pode voar? Pode. Ela pode voar para longe? Pode. Mas a árvore que ela se alimenta foi queimada. Aqueles 2 coquinhos únicos e exclusivos que ela se alimenta foram queimados. E quanto tempo essas árvores vão voltar a crescer? Quanto tempo essas árvores vão levar para voltar a produzir coquinhos para que a arara possa comer? Quer dizer que nesse meio tempo, muitas araras não vão morrer queimada pelo efeito direto do fogo, mas elas vão morrer de fome. E não só a arara, mas vários outros animais também vão morrer de fome. Quanto tempo essa vegetação vai eh, levar para se recuperar? Fora a arara, existem vários outros animais herbívoros no Pantanal. Um outro exemplo é o cervo do Pantanal, que é um animal muito lindo, muito exuberante. Se vocês não conhecem, coloquem no Google, cervo do Pantanal. O que que ele vai comer? Por quanto tempo ele vai comer? Será que ele vai se alimentar das comidas que os voluntários estão levando? E por quanto tempo esses voluntários vão aguentar ou vão ter recurso para comprar comida para levar para o cervo? Então veja que o fogo ele está afetando toda uma estrutura, toda a cadeia trófica, e se ele não vai matar o animal queimado, o animal ele vai morrer de fome. E quando a gente fala novamente de animais invertebrados, animais menores, e os insetos, né? A gente sabe que os insetos, como por exemplo os polinizadores, eles são muito importantes, né? Eles prestam um serviço ambiental muito importante pro homem. E você perder tudo isso vai custar muito caro. Estima-se que é, o fogo ainda está acontecendo, né? Mas se parar de acontecer, estima-se que ainda vai levar de 3 a 4 décadas para se recuperar o Pantanal. E algumas espécies não vão tolerar, não vão conseguir. Se você se vocês querem saber mais sobre focos de calor e sobre as queimadas, existem sites bem interessantes como o INPE, que eu falei, e o ICV. E se vocês querem ajudar ou se informar de
como tudo está acontecendo lá, vocês podem ver a SOS Pantanal ou o Instituto Arara Azul, que vem ajudando a construir poços artesianos. Essas instituições são têm uma política de transparência bem interessante, fazem prestação de contas regularmente, são bem confiáveis. Porém, essa ajuda, ela é paliativa. O que a gente precisa é realmente se preparar para a estação da seca. A agropecuária, ela precisa mudar a forma com que ela usa o solo, se modernizar, ter uma taxa de desmatamento zero. O governo, ele precisa se unir com outras instituições sérias e ter metas e recursos alocados para a estação seca. O governo, ele precisa estar preparado para financeiramente e logisticamente para a contratação de brigadistas, bombeiros, equipamentos e diversas outras coisas. Então, tem que ter essa organização todo ano. Por quê? Porque a cada ano que passa está ficando mais seco. A gente está falando de mudanças climáticas afetando o mundo. Então, quanto mais seco, mais a chance de ter incêndios assim, como foi 2019, como está sendo esse ano. E a gente tem que ter uma estrutura, tem que ter uma organização e já se preparar para isso antecipadamente, para não ficar o caos que está agora. E também não adianta negar o problema ou querer ficar achando que um ano é pior que o outro. Essa não é a questão. A questão é que agora existem animais morrendo, existem pessoas sofrendo, existem etnias sofrendo, é, animais morrendo queimados. Então a gente precisa exigir que o governo, a União tenha políticas públicas que sejam eficazes. Algumas dicas de estudo que eu daria para o Enem envolvendo esse assunto de incêndios de grandes proporções são estudar os biomas brasileiros, que é uma interface ali entre biologia e geografia, entender a contextualização do Pantanal, como ele é influenciado pela Amazônia, pelo Cerrado, os ciclos que ali ocorrem, os serviços ambientais que ele presta, o que é um serviço ambiental, tentar se familiarizar com esse conceito. Entender que um bioma preservado ele tem esse valor econômico agregado, ele vai ter, por exemplo, esses insetos polinizadores que vão fazer essa função, que vão fazer esse serviço. Ele vai ter dispersor de sementes, como a anta, né, que come o fruto e vai fazer cocô em outro lugar. Então, ela vai levar a semente para outro lugar e vão crescer árvores ali. Então, ela atua como jardineira. Então, todos esses serviços poderiam ter um custo para a humanidade, mas os animais fazem isso, então a gente chama isso de serviço ambiental. Outros conceitos que é interessante ter dentro dessa abordagem é conceito de cadeia alimentar, teia trófica, nicho ecológico, ciclagem de nutrientes. Então, como a ciclagem de nutrientes, como que vai ser feita se toda a macrofauna dos solos, invertebrados, as centopeias, as minhocas estão queimadas, então não vai haver ciclagem de nutrientes, então vai afetar toda a cadeia trófica até chegar na onça pintada. A onça, ela pode não morrer queimada, mas ela também não vai ter com o que se alimentar. Outra definição importante seriam as mudanças climáticas. Então, o que são as mudanças climáticas? Como está afetando o mundo? Então, está deixando mais seco, o clima mais seco, ele vai fazer com que queime mais rápido, que esse fogo dissemine mais rápido. E uma última relação é
o quanto que essas queimadas no Pantanal e também na Amazônia que está acontecendo, elas estão relacionadas com a seca, com a falta de chuva no sul e no sudeste. E aqui é muito interessante entender a dinâmica dos chamados rios voadores e como que isso, como o desmatamento e o fogo nesses biomas, Amazônia, Pantanal, Cerrado, vão afetar o ciclo de chuvas. Curitiba, por exemplo, ela está há meses sem chover, não sem chover totalmente, mas com chuva de boa quantidade, né? Os reservatórios de água estão baixíssimos e a cidade está sofrendo um rodízio de água já há um bom tempo. Então, como se vocês colocarem no Google, tem animações bem interessantes explicando sobre os rios voadores e a importância de você preservar esses biomas para que não seja o ciclo de chuva no sul e sudeste não seja não sofra interferência. E era isso que eu queria falar com vocês. Espero ter estimulado a todos a procurar mais sobre essas questões, a entender mais o que está acontecendo no Pantanal, que é uma região muito linda. Quem sabe, eventualmente, ir lá visitar, porque vale a pena. Espero também ter sensibilizado a causa, ter estimulado vocês a estudarem. E agradeço muito ao professor Nildo pelo convite. Fiquem bem e seguros. Um abraço, Prof. Ju. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Essa foi a nossa 7ª edição especiais Enem, com uma música de fundo do YouTube. O Instituto Federal Catarinense FC contribuindo mais uma vez com a comunidade e auxiliando os estudantes que farão a prova do Enem. Essa é a nossa contribuição especial. Uma correção no áudio em que eu tratava do novo marco do saneamento básico, acabou saindo que seria 9% para coleta e tratamento de esgoto, mas na verdade 90% para coleta e tratamento de esgoto, essa é a meta, ou seja, a universalização do saneamento básico no país. Então fica aí a nossa correção, não são 9%, são 90% para coleta e tratamento de esgoto. A nossa 8ª edição já está sendo preparada. Fiquem atentos em nossas redes sociais para os nossos anúncios futuros. Em breve nós teremos mais uma edição, então são mais 2 até o final do ano, por causa da grande repercussão e a pedidos, porque nós estamos contribuindo com muitos alunos em várias regiões do Brasil. Lembrando que todas essas edições irão ao ar nas semanas que antecedem o Exame Nacional do Ensino Médio. GeoNews no ar, ensino, pesquisa e extensão nas ondas da rádio IFC Web. Muito obrigado pela audiência e até breve.